Bom dia a todos, meu nome é Samuel e eu e meu colega Guilherme iremos apresentar hoje uma análise crítica referente ao artigo de título Reconhecimento de recursos de usinagem de peças com base em Deep Learning. Aqui temos o título do nosso artigo em inglês, que são os tópicos da nossa apresentação. Em primeiro, iremos falar fazendo uma breve introdução, falando sobre alguns motivadores do artigo e alguns conceitos básicos. Então, introdução. Com o rápido avanço da globalização econômica e da integração da informação, se intensificou a disputa entre as empresas por espaço no mercado. A maior área afetada pela evolução econômica é a indústria, principalmente as fabricantes de peças, que devem agora melhorar seus modos de produção e seus níveis tecnológicos, a fim de encurtar ciclos de fabricação, por consequência diminuir custos e aumentar sua competitividade. Uma das ferramentas para o auxílio de indústrias que querem se manter competitivas é o CAPP, ou Planejamento de Processos Auxiliado por Computador. O planejamento de processos preenche uma lacuna entre o design, CAD, e a fabricação assistida por computador, o CAM, melhorando os níveis de design e fabricação, gerando automaticamente os planos de processo ou planos de operação, diminuindo a heterogeneidade da produção, tornando mais eficiente, capaz de se alterar facilmente. Aqui temos uma arquitetura dos softwares da indústria, o CAD, o CAPP e o CAM, interligados entre si e interligados com o sistema de manufatura. Para o planejamento automático, é necessário solucionar primeiro um problema de interfaceamento entre os sistemas CAD e CAPP. Peças criadas em CAD requerem informações geométricas puras que não podem ser aplicadas diretamente aos sistemas CAPP-CAM. Para isso, a partir do modelo CAD da peça, deve-se transformar suas informações geométricas e topológicas em formas que podem ser manufaturadas, ou seja, deve-se definir os processos de usinagem que serão utilizados. Logo, o reconhecimento de features é de extrema importância nesse processo. De um modo geral, um sistema CAPP funciona como intérprete entre o sistema CAM e CAD, independentemente da saída do CAD. Para o interfaceamento entre os softwares, devemos utilizar o padrão de arquivo STEP. O modelo STEP é uma tecnologia que gera um modelo completo de dados do produto, descrevendo todo o ciclo de produção, desde a fase do projeto, fabricação, utilização, manutenção e descarte. Normalmente, o STEP pode ser usado para trocar dados entre CAD, manufatura auxiliada, CAM, engenharia auxiliada por computador, KI, gerenciamento de dados de produtos e modelagem de dados corporativos, entre outros sistemas CAX. O sistema STEP abrange aspectos como projeto mecânico e elétrico, informações topológicas, dimensionamento e tolerâncias geométricas, características do material, características do processo, entre outras diversas características. No âmbito acadêmico e no meio industrial, a tecnologia de reconhecimento de features tem recebido cada vez mais atenção. Novos métodos de reconhecimento de features de usinagem estão surgindo constantemente. O desenvolvimento de métodos inclui regras lógicas e sistemas especialistas baseados em gráficos, ou decomposições volumétricas, abordagens baseadas em padrões, entre outras metodologias. A mais conhecida é a abordagem baseada em gráficos. A abordagem proposta por Josh em 1987 teve o intuito de reconhecer features com base nas informações geométricas e topológicas da peça, a partir do modelo BHAP, igual à imagem ao lado. É possível obter o modelo AAG. O AAG, ou gráfico de adjacência atribuída, é um método, né? O método AAG pesquisa nos seus subgráficos uma correspondente a uma feature já conhecida. Se o subgráfico correspondente for encontrado, ele será identificado como uma feature. Essa abordagem reconhece recursos independentemente muito bem e possui alta precisão. Devido aos altos requisitos computacionais de correspondência de padrões, é muito difícil construir uma biblioteca de modelos de recursos completa.
Apenas peças poliédricas podem ser processadas, o que restringe a aplicabilidade desse método. Temos o outro método, método da divisão de recursos. No arquivo STEP de um modelo 3D, são incluídos nos dados o vetor normal dos vértices, o plano de superfície e as arestas. De acordo com essas informações, pode-se obter a relação topológica de features. Primeiro, todos os modelos geométricos de peças são obtidos, em seguida as faces são representadas como nós, as faces com arestas que se cruzam são conectadas por linhas, côncavas ou convexas. Com um modelo de conexão determinado, o AG é obtido. Um subgráfico mínimo pode ser gerado removendo as conexões convexas, mantendo somente conexões côncavas. Esse subgráfico pode indicar a existência de potenciais features para a construção da peça. Aqui nós temos um exemplo da aplicabilidade do método, onde temos identificados os arcos côncavos e convexos. O subgráfico mínimo pode ser obtido a partir da concavidade ou a convexidade da borda. Podemos observar a separação por features através do método, na figura abaixo, onde foi possível identificar um cilindro, dois cilindros, um step, um roll e um groove. Outro método é a caixa delimitador de recurso de usinagem. O subgráfico mínimo do AG é a única superfície do recurso de usinagem da peça. Agora, a questão então se torna como criar a entidade de recursos para uma peça sem gerar novos recursos de usinagem durante a subtração da peça. Esse método foi adotado o modelo de caixa delimitadora. A ideia básica desse método é substituir objetos geométricos complexos por uma geometria que tem um volume e características simples. A caixa delimitadora é definida como o menor hexaedro que contém um objeto com suas bordas paralelas ao eixo. Nesse estudo, a superfície característica de uma peça é julgada pelo subgráfico mínimo. Em seguida, a superfície do recurso de processamento da peça é delimitada pela caixa. Primeiro, julgando a direção normal da superfície do recurso, se a direção normal da peça diverge, o recurso é um corpo convexo. Se a direção normal da superfície do recurso converge, isso significa que o recurso é um corpo côncavo. Se a superfície do recurso intercepta a caixa delimitadora, a peça contém um menor subgráfico de processamento. Logo, a entidade é um recurso de divisão. Aqui temos outro exemplo da aplicabilidade do método, que a partir do mesmo modelo de peça foi obtido as mesmas features. Um outro método é o reconhecimento de features por rede neural convolucional, o CNN. Com o desenvolvimento de tecnologias de Deep Learning, foi proposta a ideia de se resolver problemas complexos de identificação de features utilizando a aprendizagem de máquina. Xizeng propôs em 2018, ele desenvolveu um novo esquema de representação de features com a assinatura de kernel de calor, HKS, que é um descritor de recursos para uso em análise de formas. Aqui na figura abaixo nós temos um exemplo, que é possível identificar formas através do mapa de calor. Reconhecimento de features CNN. Uma abordagem e estrutura de dados para o reconhecimento automático de recursos de usinagem usando CNN foi proposta também por Ma Zheng, em 2018. Ele utilizou uma biblioteca de amostras para aprendizagem de dados de nuvem, uma nuvem de pontos 3D, foi construída por meio de transformação de um modelo CAD e também de amostra de recursos. O sistema de reconhecimento CNN desenvolvido pode reconhecer 24 tipos de recursos usando experimentos de treinamento e reconhecimento de amostras. A taxa de precisão desse método foi superior a 95%. Shiki, em 2020, estabelecendo uma estrutura de aprendizagem profundo, baseada em uma representação da visão seccional múltipla, MSV, chamada MSVNet, para reconhecimento de recursos. No MSVNet, os MSVs de um modelo 3D são coletados como entradas da rede profunda, e as informações obtidas de diferentes visualizações são combinadas usando uma rede neural para o reconhecimento. Então, o reconhecimento de features.
Como uma tecnologia de autoaprendizagem, o Deep Learning pode estabelecer relacionamentos de mapeamento complexo e recursos de dados de alto nível, a partir de uma grande quantidade de dados. Portanto, modelos de classificação baseados em aprendizado profundo podem efetivamente resolver os problemas mencionados acima e melhorar a precisão do reconhecimento de features. Vamos falar um pouco sobre a rede neural convolucional, o CNN, que foi utilizado no artigo proposto. A rede neural convolucional utiliza do Deep Learning, que é um método de aprendizagem de máquina baseado na representação de dados. O conceito de Deep Learning vem de pesquisas sobre redes neurais artificiais. Uma rede neural artificial, RNA, abstrai a rede neural do cérebro humano, estabelecendo um modelo simples que forma redes diferentes de acordo com modos de conexão. As CNNs podem extrair automaticamente recursos de objetos, eliminando etapas manuais de extração e recurso. As aplicações da CNN se estendem em modelos 2D a 3D. Um modelo 3D geralmente é expresso por uma malha poligonal irregular, ou uma nuvem de pontos. Para modelos 2D, cada pixel de uma imagem 2D é representado por uma coordenada de posição, e em Z o valor é colocado o valor de cor. Estudos na área de Deep Learning provaram que as CNNs podem extrair os recursos estruturais 3D de um objeto, assim como podem processar dados 2D também. CNNs 3D. As redes neurais convolucionais são os primeiros algoritmos de aprendizado profundo bem-sucedido para treinar estruturas de rede multicamada. É amplamente empregado para resolver o problema de aprender e extrair recursos profundos de dados de imagem. Seu conceito envolve receber uma imagem como entrada e transmitir a informação para diferentes camadas obtendo a sua característica. Um método CNN 2D para extrair recursos de uma imagem pode ser estendida para se tornar um método 3D. As camadas de convolução são combinadas para extrair recursos por camada. Aqui temos um exemplo das redes CNN 2D, CNN 3D e as suas layers de convolução. Bom, pessoal, então, dando prosseguimento à nossa apresentação, eu sou o Guilherme, juntamente com o Samuel, vou estar finalizando a apresentação do nosso artigo. Então, a gente chega aqui após explicar todo o procedimento e a ideia por trás das redes neurais para o reconhecimento de features de usinagem, a gente chega na preparação dos dados de treinamento da rede. Né? Como a gente sabe, uma rede neural ela se torna inteligente a partir do momento em que ela é treinada. Né? Então, para isso, existem, né, a gente sabe que existem mais diversos tipos de features de usinagem, né, apesar de nessa pesquisa a gente só está trabalhando com 14 features de usinagem que vão ser a base para os modelos de treinamento da nossa rede. Então a gente sabe também, né, que conforme a gente aumenta o número de dados, né, na entrada de uma rede neural, ela tende a ficar cada vez mais precisa, né, cada vez mais apta a responder de forma esperada, né, esperada de acordo com aquilo que foi proposta, né, pelo seu desenvolvedor. Então é interessante que o número de dados de treinamento, especialmente numa situação em reconhecimento de features, onde é uma situação bastante delicada e importante na indústria, seja grande, né, o número desses dados. Então, para cada feature daquela lista que eu mostrei, a lista dessa imagem, para cada feature dessa, foram gerados 1000 modelos. Né? A partir disso, esses modelos são gerados a partir do arquivo STEP, né, que a gente conhece bem das aulas de IAM, temos muitos exercícios, inclusive. E a partir desse arquivo STEP, cada peça de treinamento, ela vai ser transformada no arquivo de linguagem de triangulação, o STL, que ele vai basicamente descrever a geometria dessas peças no modelo tridimensional usando malhas triangulares.
E ele faz isso variando, né, um pouco a dimensão da peça. Então é interessante que para cada feature que a gente viu naquela imagem anterior, para que o modelo, para que a rede ela seja treinada, né, seja interessante aplicar variações nas dimensões, no dimensionamento dessas features, né, uma vez que as features não têm uma dimensão padrão para cada peça. Né? Uma mesma feature ela pode ter dimensões variadas numa mesma peça. Pode ser maior, pode ter um comprimento maior, uma largura maior ou menor. Então é interessante que essa nossa rede seja treinada para verificar essas mudanças, essas nuances na aparição de features nas peças. Né? Então a gente não, né? Na verdade os pesquisadores, né, conseguem gerar uma grande quantidade de modelos de uma forma muito rápida utilizando esse procedimento. Então aqui ao lado tem aqui as features tradicionais e algumas das variações que foram geradas a partir desses arquivos. Então, a partir tendo explicado, né, mais ou menos os modelos que são entradas da rede neural, para que o treinamento seja feito é necessário algoritmos. Né? Então, dois algoritmos diferentes foram utilizados. Um deles é o otimizador estocástico gradiente descendente, o SGD, e o Root Mean Square Prop, ou o RMS Prop. Os dois vão entregar resultados bastante satisfatórios, como a gente vai ver a seguir, apesar de um deles ser melhor. Né? Então, só para título de curiosidade que vem no artigo, né, o hardware que foi feito esse treinamento dessa rede consiste de um processador Intel i9, uma quarta geração, né, mas a gente vê que é um processador um pouquinho melhor do que a gente está habituado, pelo menos. Uma GeForce 2080 Ti de 11 GB de memória, além de um HD de 1,2 TB. Então é uma máquina consideravelmente aí razoável, né, para que essa rede seja treinada. Com SGD o treinamento ele foi finalizado após 37 épocas, que totaliza em torno de 2 horas, então apesar de ser uma máquina razoável, né, demora um pouquinho para que essa rede seja treinada com a quantidade de modelos que nós vimos. A acurácia de treinamento foi de 93,57% e a validação do modelo de aprendizagem de 92,89%. A precisão do modelo nos testes aprendidos foi de 90,28%. Já para o RMS Prop, o treinamento ele foi finalizado após 33 épocas, né? Não mencionei a duração temporal, a janela de tempo que durou esse treinamento. A acurácia foi de 98,62% e a validação do modelo de aprendizagem de 98,51%, além de a precisão ser de 95,85%. Então esse algoritmo acabou entregando resultados um pouco melhores. Aqui é só um exemplo de alguns modelos que foram aplicados na entrada da rede. Né? A gente consegue ver que ela consegue ter uma taxa aí de probabilidade de acerto bastante grande, aqui a mínima de 94,21%. Né? Então a gente vê que esse é um método bastante eficaz. Para a validação do método foi utilizada essa peça, né, que possui 38 features de usinagem. Né? O interessante foi que 3 delas não foram treinadas, então é impossível que a rede consiga entregar um resultado daquilo que ela não foi treinada, então ela não reconhece. Né? Então, mesmo assim, né, a rede reconhece 34 dessas 38, então uma ela não reconheceu, né, uma que ela tinha sido treinada ela não reconheceu, com aproveitamento aí de 89,47%, que é bastante razoável. E para comparação, né, com os métodos de reconhecimento de features propostos em outros artigos, né, foi utilizada a seguinte peça, que possui 21 features, né, e é comparada com o trabalho de Sebastian e Zhang. Então, o método proposto no artigo reconheceu todas as features, né, dessa peça em menos de um segundo. Já o método proposto por Sebastian as reconheceu em 2 segundos, sendo que teve um erro aí em 4. Né? 4 foram classificadas erroneamente. O método Zhang obteve 18 dessas features, né, corretamente. Então, o método desse artigo é bastante interessante. Então, a análise, primeiramente, é interessante ver, né, uma aplicação real nas redes, né, fora do contexto da disciplina de redes. É interessante ver a conexão entre as matérias da graduação, então, que eu posso usar uma coisa em outra. Né? Então, isso é bastante legal, ainda mais para a gente que dá uma olhada, né,
nesses algoritmos aí, que são bem doidos, né? Algoritmos complexos, mas que têm a sua funcionalidade e estão crescendo bastante. O uso da Deep Learning ele tende a crescer, né? Apesar de na primeira rede neural ela ser proposta em 1953, né? Com alguns matemáticos eles tentaram representar aí o funcionamento de neurônio humano através de circuitos elétricos. Depois, nos anos 70, volta já com os computadores a tentar a implementação de redes neurais. Mas o hardware daquela época era muito baixo, né, muito pequeno, então muito pobre, né? Então essas coisas, conforme o hardware vai avançando, as redes neurais elas devem ter cada vez mais papel, né, na manufatura, né, sobretudo vem tendo aí a partir dos anos 2000. Né? Então, né, outra coisa que a gente vê nesse artigo aqui, através do método de Deep Learning, a gente pode solucionar alguns problemas de reconhecimento de features, né? Pelo menos dos métodos mais tradicionais, e né, para que peças cada vez mais complexas possam vir a ser produzidas, né, vir a ser usinadas, né, através dessas técnicas de reconhecimento. Os resultados, né, desses pesquisadores, principalmente quando comparado aos trabalhos anteriores, são bastante empolgantes. Né? A gente viu a diferença de aproveitamento dessas redes neurais, os resultados dessas redes, comparado com os outros métodos. Né? Então, a gente tem um reconhecimento de features bastante interessante, né? Um número bastante elevado. Ainda, sobretudo para features, peças com features, peças bastante complexas, né? com uma variedade grande de features. Uma coisa que a gente notou nesse artigo é que apesar de ele ser um artigo completo, ele deixa um pouco nebuloso algumas partes, né? Principalmente no funcionamento dos métodos de treinamento, a gente não conseguiu ter muita clareza, né, a respeito do artigo. O funcionamento dos dados também de modelo, dos modelos de entrada da rede, fica um pouquinho nebuloso. Apesar de não ser o foco total do artigo, não sei explicar o que é um aprendizado de máquina, né? Uma inteligência artificial, mas o propósito mesmo é o reconhecimento das features. Acho que eles poderiam ter ido um pouco mais além e deixado um pouquinho mais claro, né, de como que eles obtêm esses resultados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Ficamos à disposição para dúvidas.